Eu gosto que eu te dê essa alcunha de rainha da toda, mas eu tenho que ficar censurando toda vez. Então sempre que eu falo rainha da toda tem que ter um bip. Ah, jura? Porque tem que ser livre pra todos os públicos, né? Ai. Mas ossos do ofício. Episódios com Lívia são pra mais 18. Sai e solta aí. Vou deixar na abertura esse. Se não tiver problema. Não, tá tudo bem. Show, é isso então. Ai. Uriel Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Quem Sabe Mais. Sim, rapaz, já estamos dando continuidade aqui ao nosso Rádio Quiz Show tão querido de todo Oswaldo Lopes. E com nova temporada, vocês sabem, novas novidades. É um pleonasmo? Talvez, não sei. Eu vou só fingir que nada aconteceu e vou chamar a minha convidada de hoje. Ela que já participou da primeira temporada, ganhou a primeira temporada, motivo esse pelo qual ela tem a alcunha de rainha da porra toda. Muita expectativa hoje, hein, Lívia? Muito nervosismo também, viu? Eu acho que eu deixei as expectativas muito altas na última temporada e agora eu tô com medo de errar todas as perguntas e decepcionar os meus fãs. Não, sempre corre esse risco, né? Eu deveria te acalmar, mas não é o que tá acontecendo aqui. Não. Não, mas fica tranquila, faz assim, faz que nem João, faz uma meta pra baixo, pensa assim, não, 2 eu acerto. Foi isso que ele falou pra mim. Ele comentou assim, não, 2 eu acerto, Thiago, o resto, o que vier é lucro. É isso. E aí ele acertou. Não, pelo menos um chute, né? Eu acho que ele acertou, se não foi 7, 8. Ó, metade do programa. Achei bom. O intuito, você sabe, né, da produção, fazer o convidado se fuder. Não tem outra palavra. Não sabia não, mas muito obrigada por avisar. Todas as perguntas estão focadas no erro. Cara, assim, é que pegadinha. delícia. Não é? Nossa. Porque o divertido é saber quem sabe menos no final das coisas, não quem sabe mais. Entendi. Brincadeiras à parte, a gente tá tentando ser o mais justo possível, porque a gente é um aprendizado, né? Conforme você vai fazendo, você vai vendo, dá pra corrigir aqui, dá pra corrigir ali, mas tanto que a gente lançou um manual, inclusive uma das novidades, né? Explicando as regras. Eu vou comentar algumas, não vou comentar todas, porque senão só fica um episódio de regras, ninguém quer me ver cagar regra aqui, né? Então, vamos a elas então. Primeiro que nada, vocês precisam saber que a Rádio Oslo voltou às suas origens e retornou com o sistema visto na primeira temporada de sorteio de perguntas, bem como os temas que estavam presentes na primeira temporada voltam a dar as caras por aqui. Serão 2 sorteios, como sempre, o primeiro para definir o tema e o segundo o número da pergunta. Eu falei dos temas, mas talvez tenham pessoas aí que não ouviram a primeira temporada. É um erro crasso? Talvez. Considerando que tem perguntas de temporadas anteriores que vão cair aqui. Então é sempre bom você ouvir. E eu privilegio quem ouve meus episódios, porque aí eles sabem a resposta, mas por um bom motivo, não é mesmo? Mas enfim, os temas são ciências e tecnologias, cultura pop, esportes e lazer, mitologias e mundo. Só lembrando que serão 15 perguntas, a cada 5 perguntas respondidas aciona-se uma rodada bônus e um bloco se fecha para abertura de outro em uma nova dificuldade. Cada pergunta possui 4 alternativas, sendo apenas uma delas a correta, o que melhor se aproxima do que foi perguntado na pergunta. E como as coisas continuam corridas por aqui, em menos de uma semana eu já gravei não sei quantos episódios, a produção segue com apenas 15 perguntas por dificuldade e tema selecionadas. A gente não conseguiu separar mais perguntas, assim que os sorteios, mais uma vez, serão basados de 1 a 15 e não 1 a 50, como é planejado inicialmente. Caralho! É que é muita gente planejada pra essa terceira temporada. São, tipo, pelo menos 22... Disputadíssima. Disputadíssima, exatamente. Pelo menos 22 pessoas, então é bom louco! Nossa, muita gente. É muita. Eu não sei se eu vou dar conta disso. Uma hora eu vou simplesmente desfalecer e é isso. Não, vai dar certo. Tomara. E o convidado conta novamente com os mesmos auxílios: cartas, pulos e ajuda universitária. Só que a novidade nessa temporada é que sempre que você aciona um
desses auxílios, a pontuação que você obter na pergunta, caso você acertasse, cai pra metade. Se você acertou, só vai valer metade. Agora, isso é por conta daqueles critérios de desempate que não davam em nada, enfim, vamos ver se agora funciona. E assim, já falei, né? Tem 1000 detalhes. Vocês querem saber, tem um arquivo em PDF aí na descrição que vocês podem baixar para ver todos os pormenores. E eu quero agora ver se a Livian é tão rainha da toda assim. Eu quero ver também. Eu vou provar isso aí. É isso, bora então. Abrimos então a primeira modalidade de dificuldade fácil. Só lembrando que cada pergunta nessa modalidade vale 10 pontos. Vamos para a primeira pergunta então. Primeiro sorteio para definir o tema. 4. Tema 4. Tema 4 é mitologias. Ai, ai, ai. Na temporada anterior, a Lilian tinha estudado mitologia nórdica. Você estudou dessa vez também, não? Não estudei. Hoje vai com o que tá aqui. O que tava na internet, eu não sei mais. Vamos então pro segundo sorteio. Pergunta de número 6. Pergunta de número 6 do tema mitologias. Mas agora eu assisti a temporada de Moon Knight, então eu sei um pouquinho mais de mitologia egípcia, eu acho que dá pra compensar. Mas agora caiu pergunta de mitologia grega. Droga. Vi todas as temporadas de Vikings pra nada. Não assisti nenhuma, mas tudo bem. Na mitologia grega, como eram chamados os gigantes de um olho só? Alternativa A, titãs. Alternativa B, gigantes. Alternativa C, cíclopes. Ou alternativa D, Jotun. Alternativa C, cíclopes. Está certa disso? Certa disso. A sua resposta, Livian Santos, rainha da toda, está exata! Uma você já acertou. Não errou todas. É isso, boa. Tá valendo. Mas eu não sei nem se tem o que comentar aqui, né? Cíclopes são conhecidos por ter um olho só, não precisam ser necessariamente gigantes, né? Estão bastante difundidos aí na cultura pop. Tô vendo uma série agora mesmo, Futurama, cuja protagonista feminina é uma cíclope. E ela tem um olho só. Enfim, as outras opções aqui são criaturas aí que podem ou não aparecer eventualmente aqui de novo. Acho que vamos ficar com isso. Tá bom. Já tem muita informação aqui. Quem ouviu, anota aí, vai que cai, né? Segunda pergunta, então. Primeiro sorteio para definir o tema. Tema 1, ciências e tecnologia. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 8. Questão 8 de ciências e tecnologias. Livian, o que seria um morcego frugívoro? Alternativa A, um morcego que vive em cavernas. Alternativa B, um morcego que se alimenta de sangue. Alternativa C, um morcego que se alimenta de frutas. Ou alternativa D, um morcego que combate o crime. Não faça a gente dar um boi pra essas piadas aí que... Eu chamo esse aí de Robert Pattinson. Não deixa de ser. Eu não lembro qual é a alternativa, mas é morcego que se alimenta de frutas. Alternativa C. Uhum. A sua resposta está... No ao vivo é diferente, né? Parece até meio besta, assim, no final. Exata! Realmente é isso. Seu latim tá em dia. Nem sei se é do latim mesmo, do frugívoro, né? Eu acho que é. Se pá, mas é. O dois beletristas, talvez não seja, não sei. 2 beletristas não sabemos se é frugívoro. Porque quem se alimenta de sangue é hematófago? Hematófago. Olha só, que vive em cavernas. Cavernólogo. Não acho que é. Não acho que é caverna. Não acho que vem da raiz caverna. Mas é isso aí. É isso aí. Não sabendo, a gente finge que nunca aconteceu. Não. Terceira pergunta, então. Primeiro sorteio para definir o tema, como sempre.
5. Tema 5 é mundo. Segundo sorteio para definir o número da pergunta, 13. Questão 13 do tema mundo. O Estado do Vaticano fica em qual cidade italiana? Alternativa A, Roma. Alternativa B, Turim. Alternativa C, Veneza. Ou alternativa D, Milão. Roma. Está certa disso? Não. Essa que eu queria fazer. Bom, eu pensei... Tá. Não, que eu pensei de dar logo a resposta, né? Tá bom. Não tá seguro, mas eu vou dar logo a resposta. Tá certo! É isso. É isso. Eu não me garanto em coisas de outras culturas, assim. Geografia, não sei. História, não sei também. Matemática, não sei. É isso. Mas é isso. É engraçado que é o menor país do mundo, né? O Estado do Vaticano. Cara, eu acho isso incrível, inclusive. Tipo, sei lá, é um país, assim, sabe? E é um país o quê? Pautado no Papa, assim. Tipo, catolicismo. Não, e é tipo, sei lá, acho que são 4 quadras dentro de Roma, um negócio assim. Tá, caralho, é exagerado, mas é muito reduzido, assim. Muito, sabe? é tipo, é uma cidadezinha do Brasil, assim. É isso. É um bairro de São Paulo. Se muito, tá ligado? E o mais doido é que mesmo o Estado do Vaticano tem time de futebol. Sério? Nossa, eu não sabia disso, não. Mas aí, no caso, não são vaticanenses, não sei. A gente de quem nasce no Vaticano. Vaticanianos. Mas sim fiéis do mundo todo. Da Igreja Católica. Mas são geralmente amadores, assim, que tem uma inclinação pro futebol. Vai lá só pra... E aí, esse candidato pra ser do time. Ah, que legal. Eu não sabia disso, não. É um intercâmbio cultural bem interessante. Imagino eu, né? Deve ser. Enfim. Pelo menos eles têm toda a religião em comum, assim. Tem algum assunto pra Tem falar, algum assunto, E a missão é hoje, hein? Porra, foi boa, hein? Foda. Foi boa. Esse papo é pop mesmo, hein? Mano, inclusive você viu o que tava rolando uns memes, assim, em relação ao Vaticano no Twitter. Primeiro foi um cara que mandou um e-mail pro Vaticano, que ele tá fazendo uma pesquisa, assim, alguma coisa que... enfim, se relaciona com o Vaticano, e um e-mail pra faculdade dele, e aí o Vaticano respondeu primeiro. e aí depois saiu outro, que era um cara que tava se separando, né, e aí ele conseguiu separar no religioso antes de se separar no civil. Puta merda, bicho. O Vaticano simplesmente eficiente. Não, é uma coisa de louco. Você falou, eu lembrei disso. E o mais engraçado é que aqui na faculdade eu tenho uma aula com a professora Daisy, que ela dá as aulas de cultura armênia e tal. Tá bastante atrelado com a cultura armênia, no geral, enfim, na habilitação. E ela já conseguiu trocar ideia com o Papa. Ela, assim, tipo, mandou um e-mail e os caras responderam. Ela nem acreditou, assim. Então, eles são muito ativos nas redes sociais. É isso. E ela comentou que, sei lá, ela já mandou um e-mail pro Cista Fadal, mas aí não aconteceu a mesma coisa. Cista Fadal só ignorou ela. Ela foi chamar o Sérgio Tanque pra palestrar na USP em datas comemorativas, enfim, né? Datas importantes para os armênios, mas os caras simplesmente ignoraram ela. O Papa da importância. E o Cista Fadal, não. Não. Pra você ver. Papa é humilde também. Vamos para a quarta pergunta. Primeiro sorteio, como sempre, para definir o tema. Tema 4, mitologias. Segundo sorteio para definir o número da pergunta, 14. Questão 14 de mitologia. Será que agora cai egípcia ou nórdica aí? Bom, espero que você esteja com os episódios de Cavaleiro da Lua em dia. Porque agora sim é de mitologia egípcia. Segundo a mitologia egípcia, que deus ou deusa representaria o Sol? Alternativa A, Horus. Alternativa B, Ísis. Alternativa C, Amon-Ra. Ou alternativa D, Anubis. Não sei, calma. Eu acho que é Horus, alternativa A. Horus. É. Está certa disso? Não. Tudo bem. Devia ter caído Khonshu ou... Qual que é a outra? Amis, acho que é. Amit? Amit, isso. Inclusive tem uma curiosidade com relação aos nomes egípcios, mas vamos dar primeiro a sua resposta. Tá certo bom. Ou não? A sua resposta está...
errada. Não. Infelizmente está errada. É Amon-Ra. É Amon-Ra. Ah, que saco, eu tava em dúvida. Inclusive é muito interessante Amon-Ra, porque inicialmente, algum período, vamos lembrar, gente, o Egito, o Antigo Egito durou muito tempo. Então, vários povos, enfim, toda aquela coisa de louco que eu não lembro agora dos pormenores. Mas, enfim, o que acontece com a mitologia egípcia é que Amon e Ra eram duas divindades distintas. E por algum momento elas se unificaram. Então, às vezes, você pode encontrar só a palavra Ra ou só Amon. E aí teve essa união. Aí eu acho que o nome mais ficou popular acabou sendo Amon-Ra. E falando justamente de nomes, é muito legal, quer dizer, tá curioso. Não sei se é legal exatamente, mas os nomes que a gente tem hoje, Horus, Is, Amon-Ra, Anubis, são todos traduções gregas de nomes egípcios. Ou seja, os deuses egípcios não se chamavam assim no Egito, ou algo próximo disso. Eles tinham seu próprio nome, e aí com o tempo, com a expansão dos helenos, né, dos gregos, eles meio que se apropriaram da cultura e deram o próprio nome. Então é um negócio muito louco. Mano, então, eu vi uma coisa, tipo assim, que agora isso explica, na verdade, o que eu vi na internet. Eu fui pesquisar alguma coisa sobre Khonshu depois que eu assisti a série, e aí, tipo assim, apareceu vários nomes, e aí eu fiquei, tipo assim... E tem um que é uma onomatopeia, né? Sim. Negócio muito grandão, assim. E aí eu fiquei tipo assim, nossa, mas são tão diferentes assim, né? Tipo, aí eu falei, bom, mas como, sei lá, deuses geralmente tem esse rolê, assim, né? Coisas, entidades religiosas geralmente tem esse rolê de, tipo, ter vários nomes, assim. Aí eu falei, deve ser alguma coisa em relação a isso, mas eu acho que essa é a explicação. De, tipo, traduziram o rolê, traduziram o nome do cara. Sim, a gente tem outros exemplos dentro da própria mitologia grega. Quando chegou em Roma, eles deram os próprios nomes. Um outro que se manteve foi pro latim. Com relação à mitologia nórdica, a gente teve um expoente muito forte em alguns povos germânicos. Mas aí o que aconteceu? Eles darem outro nome, só que, tipo, coexistir, assim. Ao mesmo tempo que tinha os nomes escandinavos, acho que é escandinavo antigo, que a gente pode dizer. Também tinham... Os germânicos deram outros nomes, assim. Mas isso é muito comum. Até os próprios nomes gregos, Dionísio mesmo, tem 30 grafias diferentes. Sim, Poseidon, Poseidon, sabe? Então varia bastante o que a gente... Por isso que é importante entender que a língua tá sempre se mutando e vai depender muito da onde você pesquisa para essas coisas mais antigas, né? E entender que tem mais de uma forma de se dizer as coisas, gente. Né? Enfim, preconceito linguístico tá aí. Quinta e última pergunta da modalidade fácil. Como sempre, primeiro sorteio para definir o tema. Tema 3 é esportes e lazer. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 8. Questão 8 de esportes e lazer. Quantos jogadores de um mesmo time são permitidos ao mesmo tempo dentro da quadra durante uma partida de handball? Alternativa A, 5 jogadores. Alternativa B, 6 jogadores. Alternativa C, 7 jogadores. Ou alternativa D, 8 jogadores. A cara que a Lívia tá fazendo, tipo, mano... O legal de gravar pessoalmente é isso, assim, você vai poder ver todas as minhas reações e vai ficar muito na cara quando eu não sei alguma coisa. Por exemplo, não sei essa resposta. Vou ter que chutar e, sei lá... Enfim, é isso. Nossa, handball. Deixa eu visualizar a quadra câmera aí. Eu acho que 6. Alternativa B. Alternativa 6 B. jogadores. 6 jogadores. Livian Santos, a sua resposta está... errada. Não. Infelizmente está errada. Mas eu também achava que eram 6. Pensava, futsal que é futsal são 5. Então, eu pensei nisso. Eu pensei nisso. Mas não, na real, são 7. Eu fui até confirmar, assim, vi várias partidas oficiais, são realmente 7. E é muito louco, tem umas formações muito claras, assim, no handball. Tem umas que é outra defensiva, que é tipo 6-0-0, assim, fica todo mundo atrás. Caralho, porque tem menos movimentação, teoricamente, né? Porque você segura a bola por só 3, 4 passos. Então é muito mais toque. E rola muito deles ficarem tabelando fixados no chão, assim. É muito maluco. Que doideira. Então acho que por isso cabe mais gente. Faz sentido. E aí contando com o goleiro.
também, né? Essa formação. Inclusive, eu acho que tem informação que o goleiro não fica no gol, um negócio assim. Ele fica tocando também, é um bagulho meio louco, assim. Tá. Eu sei muito pouco sobre esportes em geral também, assim, então, enfim, é isso. Eu sei falar de futebol. É isso, assim, eu sei lá uma coisa de futebol, assim, um basiquinho de vôlei, olha lá. Mas é isso. Bom, 5 perguntas respondidas, a gente vai agora para sua primeira rodada bônus. Ansiosa. E para as rodadas bônus, a gente tem uma roleta especial que vai definir agora qual que vai ser a sua, das já pré-estabelecidas pela produção. Bingo! A sua rodada bônus, a sua primeira rodada bônus é bingo. Nessa rodada bônus, a produção separou uma cartelinha com 25 espaços. Isso é uma tabelinha 5x5. Sendo que cada um desses espaços tem um trecho escrito de algo que eu posso dizer eventualmente ao longo do programa. É assim que nessa dinâmica, enquanto o programa estiver rolando, você estiver respondendo as perguntas, não bastasse isso, você tem que ficar atento ao que eu estou dizendo para marcar nessa tabelinha. Eu posso soltar bingo assim em qualquer momento do programa? Essa é a ideia. Legal. Completou uma quina, né? Que é tanto vertical, horizontal como diagonal. Você grita bingo, a gente confere. Se tiver certo, você garante mais 10 pontos. Boa. Eu imprimi a sua tabelinha. Preciso te arrumar uma caneta também para você anotar. Eu tenho aqui. Então só pegar o papel. Um último detalhe, no centro da folha tem um espaço coringa que você simplesmente desconsidera. E pro pessoal que tá achando muito visual isso tudo, não se preocupem que também vai ter mais um link para vocês acessarem ao PDF dessa tabelinha que eu tô distribuindo para Livium, e aí vocês podem marcar junto com a gente aqui ao longo do programa. É isso, tabelinha entregues, vamos seguir com o programa. E entramos agora na segunda modalidade, de dificuldade médio. Como sempre lembrando, nessa modalidade, cada pergunta vale 20 pontos. Sexta pergunta, então. Primeiro sorteio para definir o tema. 2. Cultura pop. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 12. Questão de número 12. Nossa, a Lívia já tá marcando vários no bingo. Eu falei tanto assim já. Daqui a pouco ela grita bingo e nem foi. Antes de você soltar essa pergunta aí, ó, já chega no bingo. O último episódio da série Todo Mundo Odeia o Chris faz claras referências a uma outra série. Que outra série é essa? Alternativa A, 30 Rock. Alternativa B, Todo Mundo Ama o Raymond. Alternativa C, Família Soprano. Ou alternativa D, Seinfeld. Putz, eu não faço a menor ideia. Eu, obviamente, nunca cheguei no último episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. E nem assisti nenhuma das outras séries. Eu acho que eu assisti, tipo, uns 2 ou 3 episódios de Seinfeld. Mas não faço a menor ideia. Você tem auxílios também. Putz, verdade. É que é meio então precoce pra fazer. mas não. O não. João mesmo acionou no fácil. Acho que na terceira pergunta ele acionou a ajuda universitária. Nossa, inclusive eu não faço a menor ideia do que se trata as 2 primeiras. Acho que eu nunca nem ouvi falar assim. Eu anotei, mas eu também nunca vi. Que legal! Olha só! Isso é fontes, viu, galera? Tem. Aqui tem informação. Mas eu acho que elas são comédia. Tá. 30 Rock, inclusive, acho que se passa numa rádio. Acho. E tem um dos irmãos Baldwin, eu acho. É tudo no achismo. Não, e essa Todo Mundo Ama o Raymond aí é tipo pegadinha? O extremo oposto, né? É, exatamente. Como pode todo mundo amar uma pessoa? Suspeito. Eu vou chutar. Eu tô entre as duas. Se eu conheço que é a Família Soprano e Seinfeld, eu acho que eu vou usar Seinfeld. A sua resposta está
errada. Infelizmente está errada. Só ladeira abaixo. Eu acertei 2 e desde então ficou lá mesmo. A alternativa correta seria a alternativa C. Você chegou perto, Família Soprano. Que saco. E essa aqui tá no médio justamente porque tem muitas referências a filmes de máfia no geral, ao longo da saga. As escolas mesmas que o Chris frequenta são Corleone e não lembro qual que é outra. Mas enfim, e aí no último episódio tem umas cenas que são paródias ou referências assim. Então, eu também não vi esse último episódio, mas Tá tudo certo. tenho minhas fontes aqui, a Wikipedia. Eu fui de Seinfeld porque o personagem principal de Seinfeld é um comediante, né? Eu falei, faz sentido que seja. Enfim, E a faz série é sentido sobre a que vida dele também, É, então. né? Aí, tipo, faz sentido que seja, mas não era. Não, mas eu acho que seria um bom chute. Aqui todos são propositais, Terry Rock, porque é o nome do protagonista. É a história do Chris Rock, né? Todo mundo odeia o Chris, inclusive ele é narrador. Todo mundo ama o Raymond, porque é como se fosse uma antítese, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris. Então poderia ser também. Mas no final era Família Soprano. Mas perguntas muito difíceis para dificuldades não tão difíceis. Exatamente. Que não queria dizer nada, mas enfim, já que você disse. Vamos para a questão de número 7. Primeiro sorteio para definir o tema. Tema 1, Ciências e Tecnologias. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 8. Questão 8 de Ciências e Tecnologias. Qual o principal movimento que o planeta Terra realiza e que é responsável pela existência das 4 estações? Alternativa A, rotação. Alternativa B, translação. Alternativa C, nutação. Ou alternativa D, revolução. Revolução é uma boa. Alternativa B, translação. Está certa disso? Ah, eu acho que sim. A sua resposta está exata! Retomamos, galera! Felizmente está exata. É isso. Questão de número 8. Sorteio, como sempre, para definir o tema. 2. Cultura pop. Segundo sorteio para definir a questão. 11. Questão 11 de cultura pop. Ah, esse aqui eu já tô até vendo a Livinha sorrindo. Porque ela também já estudou. Quer dizer, ela é estudante de russo. Diferente de mim que largou a habilitação, ela segue. Olha a pergunta. Qual o nome do protagonista de Crime e Castigo? Do escritor Fyodor Dostoiévski. Alternativa A, Pavel Ivanovich Titikov. Alternativa B, Rodion Raskolnikov. Alternativa C, Fyodor Pavlovich Karamazov. Ou alternativa D, Piotr Griniov. Eu nunca li Crime e Castigo. Não é isso. Mas tudo bem, tudo bem. Nossa, coloquei mó banca, né? Não, estudante russo, não sei o que. Segue na habilitação. Não é um páreo que nem eu que larguei. Não, eu tava só vendo você colocar toda essa banca em cima de mim. Eu falei assim, eu tenho certeza que eu não vou saber essa resposta. Tá, eu sei que não é a primeira e nem a segunda. Eu acho que não é a última. Não, mentira. Não é nenhuma, nossa, então. não, Quer que eu repita? Não, eu quero, porque eu confundi todas as alternativas. Tá, ok. Até porque eu inventei de fazer uma pronúncia em russo, me perdi no meio. Vou falar do jeito que tá escrito aqui. Muito obrigada. Qual o nome do protagonista de Crime e Castigo do escritor Fyodor Dostoiévski? Alternativa A, Pavel Ivanovich Titikov. Alternativa B, Rodion Raskolnikov. Alternativa C, Fyodor Pavlovich Karamazov. Ou alternativa D, Piotr Griniov. Alternativa B. A B. Não vou lembrar como pronunciar o nome dele. Raskolnikov. Raskolnikov. Isso aí. A sua resposta está... É agora que a gente vê se ela realmente estuda russo ou só tá vindo pra faculdade pra comer no pandejão. A sua resposta está exata. Tan, tan, tan. É isso.
Todos os outros aqui são protagonistas de outros clássicos da literatura russa. Então, Titkov eu lembro de quem é, Karamazov é de Irmãos Karamazov e... O Titkov, ele é o protagonista de Almas Mortas. Então... Acabei de ler Almas Mortas agora, inclusive. Nossa, que leitura demorada, viu? É uma história muito legal. É uma coisa que eu tava comentando com uma colega minha, inclusive, que é uma história muito interessante, é uma escrita muito interessante. Mas cansa. Mas é muito lento. Nossa, é uma leitura, tipo, que por mais que você esteja gostando de ler, é muito devagar. Agora eu quero ver quem que é o Grinov, porque fica feio. Então, eu não lembro se é de... A filha do capitão. A filha Isso. do capitão, protagonista. Eu falei, eu tenho certeza que eu já li esse livro. A gente começa em prosa... Introdução com a filha do capitão. Com a filha do capitão. Introdução à literatura russa. Literatura russa, com sim. A filha do capitão, do grande Pushkin. O Guerra e Paz eu não achei o protagonista. Eu não li. Não li também. E é muito longo. Parece que são vários anos das guerras napoleônicas na Rússia. E não tem um protagonista. Aí acabei pegando um Grinov. Mas a filha do capitão, embora pra gente seja um tanto desconhecido, parece que é tipo, literatura obrigatória nas escolas da Rússia. Bastante importante lá. Na real, Pushkin é muito literatura... não literatura obrigatória, sim, mas é, tipo, muito comum, sabe? Todo mundo na Rússia simplesmente lê Pushkin o tempo todo, assim. O Mário, que é um dos nossos professores, inclusive, que agora dá a introdução à literatura russa, disse que uma vez, eu acho que foi um cobrador de... Ou foi o cobrador do ônibus, ou foi o porteiro do prédio onde ele morava, lá na Rússia, que recitou um poema de Pushkin pra ele. Caramba, mas porque pelo que eu lembro, a gente começa pelo Pushkin justamente por ser um dos primeiros escritores a fundar, de fato, uma escola de literatura russa, né? Não, Pushkin, ele praticamente, tipo, na real, Karamzin começa, tipo, esse rolê de literatura russa, assim, ele abre as portas, mas quem forma a literatura russa mesmo, assim, é Pushkin. Tanto que é muito interessante que ele transita sobre vários gêneros, assim, são, tipo, prosa fictícia, prosa histórica, narrativa e poesia, né? Tem muita poesia de Pushkin e que parecia que ele tava... inclusive, é uma coisa que eu brinco com os meus colegas de turma, que, tipo, parece que Pushkin passou a vida criando a literatura russa, assim. Porque ele fala, tipo, nossa, a gente não tem muita coisa de tal gênero, eu vou lá fazer. E é isso. Então, eu acho que é um autor muito basilar, assim, para a cultura russa. Por isso, eles chamam, né, ele de pai da literatura russa, até. Vamos para a 9ª pergunta. Primeiro sorteio para definir o tema: esportes e lazer. Segundo sorteio para definir o número da pergunta: pergunta de número 14. O futebolista argentino Bernardo Gandula inspirou o nome para que função dentro de uma partida de futebol? Alternativa A, o da função de segundo atacante. Alternativa B, o da função de segundo volante. Alternativa C, o da função de terceiro zagueiro. Ou alternativa D, o da função de repor as bolas que saem de campo. Alternativa D, função de repor as bolas que saem de campo. A sua resposta... Nem vai ter drama, tá certa! É isso, Gandula. Mas é interessante, né, que o sobrenome de uma pessoa deu o nome de uma função. Eu não sabia disso não, inclusive. Achei bem engraçado. Achei legal. Eu achei que era só um termo que do nada apareceu enfim, assim. Que igual os outros nomes, né? Tipo, sei lá... Ponta direita, centroavante. Tipo, zagueiro, assim, enfim. Da onde vem zaga? Da onde vem zaga, né? Eu não entendia isso. Vamos procurar isso depois. No Rio, se não me engano, eles falam back, mas não singaro. Tipo back do inglês mesmo, porque em inglês todas as posições defensivas são back. Os zagueiros são center back, os laterais são right back e left back. Faz muito sentido. Então, vem direto, né? E os ingleses que trouxeram futebol pro Brasil, né? Os operários e tal. Inclusive, o Corinthians foi fundado por ingleses, né? Questão de número 10, a última da dificuldade médio. Primeiro sorteio para definir o tema: mitologias. Tema 4. Putz. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. Pergunta de número 2. Qual o significado do nome Heracles? Bingo. Bingo?
Desculpa, eu cortei a pergunta no meio. Não, mas a ideia é essa mesmo. Só Tá. o que eu falei aqui? Porque eu não lembro de cabeça, Cartelinha. Fala pra gente aí. A última que você fez foi tossir, espirrar ou pigarrear. Mas era o que faltava. Eu tava tipo, pelo amor de Deus, vai logo. E aí o resto é mitologias, errada, infelizmente está errada, que aconteceu várias vezes. Ajuda universitária e... Olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. É isso, 10 pontos então pela sua primeira rodada bônus. Quase encaminhando já pra segunda, mas... Mas é isso. A ideia, na real, é que você acabasse, tipo, na última pergunta mesmo. Sério? Pra É que, tá no enfim, programa. eu lembrei de muitas coisas que você fez aqui, só isso. Mas é isso, 10 pontos então. Vamos agora para as alternativas. Eu nem percebi que eu tossi. Mas é isso. Só lembrando então, a pergunta é: qual o significado do nome Heracles? Alternativa A, Senhor do Pesar. Alternativa B, Praga de Hera. Alternativa C, Glória de Hera. Ou alternativa D, Herói dos Heróis. Eu não faço a menor ideia. Eu nem lembro quem que é Heracles, inclusive. Praga, Glória, Herói dos Heróis. Qual que era a primeira? Senhor do Pesar. Senhor do Pesar. Acho que eu vou mudar minha alcunha para esse. Caso eu vou Senhor do Pesar, é muito bom. Eu espero que não seja Senhor do Pesar, porque eu tô zero inclinada a escolher essa alternativa. Eu, enfim, vou chutar, né? Porque é o que tem é o que tem pra hoje. Eu acho que eu vou de alternativa C. A sua resposta, senhorita Livian Santos, está... Adoro fazer isso. Mano, não, pessoalmente a angústia é muito pior. Zata! Aê! É isso, foi um chute convicto, podia ser qualquer uma das duas. Heracles é o nome grego pro Hércules. Ah, olha lá. Mas realmente tem esse nome aí, que é a maior ironia da vida, né? Porque a vida inteira era... Os 12 trabalhos só aconteceram por conta da Hera, né? Sim, Foi sim. uma punição dela. É total. É isso, que bom que eu chutei certo. Mas vamos agora para a sua segunda rodada bônus. Como sempre, acionando a roleta. Qual é a sua música? O povo gostou tanto da primeira vez que aconteceu aqui na nossa abertura, nossa estreia da terceira temporada, que a gente decidiu fazer de novo. Quer dizer, devolver pra roleta, e calhou de cair pra ti hoje. No Qual é a Sua Música, a gente vai tocar 4 músicas pra ti, só que elas vão estar de trás pra frente. Elas vão estar no reverse, pra ver se tem mensagem subliminar, que nem no disco da Xuxa. A gente vai tocar 15 segundos de cada uma dessas músicas. Após os 15 segundos, você fala. E você precisa identificar pra gente de alguma forma, seja com o artista, seja o próprio nome da música, seja de um álbum, ou até cantarolando. Até cantarolando tá valendo aqui. Porque Tá, não calma. dá pra gravar todos os nomes. Não, é que eu sou... Já adiantando aqui, eu sou muito ruim de lembrar nome de artista, das músicas, de qualquer coisa, na verdade. De nome das pessoas em geral, assim. Sou muito ruim. Pessoas famosas, no caso. Eu tenho que acertar as 4, é isso? Ah, sim. E aí, a segunda rodada bônus vale 20. Como são 4 músicas, cada música vale 5. Acertou, ganha mais 5 pontos. Errou, não pontuou. E aí, espera a próxima. Putz. Nossa, que rodada. Bacana, não é mesmo? Caralho. Ah, um detalhe que eu esqueci de comentar no primeiro episódio foi da onde eu tirei a ideia. Eu vi o pessoal do Frango Fino fazendo e eu decidi copiar na cara dura. Exatamente assim que eles fazem. Eles tocam de trás pra frente, tem que adivinhar no programa, é bem bacana. Achei legal a dinâmica. Tem a vantagem que o algoritmo, ou seja lá o que identifica a música, das plataformas não identifica. Então é como se fosse uma música sem direito autoral. Então a gente consegue tocar na íntegra de boa. Legal. Uma vantagem também. Pelo menos foi assim com o primeiro episódio. Não sei se vão derrubar a gente agora. E tem um segundo detalhe que no primeiro, pro João, foram 4 músicas, né? Foi aleatórias. Smells Like Teen Spirit, Billie Jean,
Everybody Wants to Rule the World e Umbrella, da Rihanna. Bem variado, né? Não é mesmo? Porque eu conheci de música. Pra você, a gente decidiu dar tema, que são de trilhas famosas. Putz. Tá preparada? Não, mas vamos lá. Vamos lá. E aí, qual é o seu palpite? Ai, que bom que foi essa música. É a trilha sonora de Star Wars. Star Wars? Não, ué. Tá certo. Ué, de repente eu Escutei errado, não sei. Não, eu duvidei de todos os meus conhecimentos de cultura do mundo, assim. Mas que bom que eles tocam de frente pra trás, né? Porque, nossa, ficou muito horrível. Pelo menos eu ouvindo aqui, caramba, pior que o CD da Xuxa mesmo, assim. Sim. Ficou uma coisa muito... uma cacofonia. Tem um ou outro que fica legal, assim. Tipo, o Smells Like é muito bacana mesmo, assim, de ouvir de trás pra frente. Que legal. Até pra usar de beat, eu acho. Pelo menos. Não sei se Minha opinião aqui. Mas a primeira tá certa, realmente. É legal. o tema principal de Star Wars. Star Wars tem uma porrada de trilhas aí. Dá pra fazer umas 5 rodadas bônus dessas só com trilhas de Star Wars, né? Mas a primeira tá certa, vamos agora pra segunda. Algum palpite? Não. Pode chutar, sempre tem opção. Não te deu nenhuma sensação? Nada? Foi só uma cacofonia? Ele é decepcionado. Eu achei que ia entregar muito. O finalzinho, pra mim, nossa, eu falei... Não, tipo assim, eu, sei lá, eu provavelmente já ouvi isso muito na minha vida, só não faço a menor ideia de onde vem, assim. Tá, eu vou tocar uma segunda vez. Tá bom. Vou dar Obrigada. esse boi. Porque... Obrigada. Que saco, eu sinto que eu conheço isso. É a pior sensação do mundo. Nossa, é muito. Eu sinto que está dentro de mim, assim, eu só não sei de onde vem. Esse tanã do final é muito... Muito característico, né? Sim, mas eu real não faço a menor ideia de onde vem, não. Eu inclusive, não consigo nem pensar em nenhuma... em nenhuma resposta, assim. Eu só consigo pensar em Indiana Jones, mas eu nem, sei lá... Acho que é. Não Indiana Jones. Não é. Pensei de trazer Indiana Jones, mas não. Na verdade, é o tema do Batman, do filme de 89, do Danny Elfman. Ficou bem conhecida essa trilha, eles reaproveitaram, tipo, tudo que é coisa, assim. Nossa, mas eu não ia acertar nunca na minha vida. Menos mal. Pior é quando você sabe e... nossa, se fosse, tipo, muito conhecido, que eu já tivesse realmente assistido muitas vezes, eu ia ficar muito triste. Eu ia ficar muito bolada. Vamos então pra terceira música. Não sei também, mas é muito legal. Mas ficou bacana, né? Mas ficou legal, Quer que toque uma segunda vez? Eu quero. Não sei, não. Nenhum palpite? Não. O tema de Exterminador do Futuro 2. Nossa, nunca ia saber também. Eu não lembro quando foi a última vez que eu assisti algum Exterminador do Futuro. Apesar de gostar muito, eu acho muito legal esses filmes. Essa trilha é bem marcante também, inspirou inclusive, eu acho que a trilha do Battlefield. Esse finalzinho que tem tan 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 tan. Eu não tava lendo mais isso, né? Eu já ia marcar de novo. Eu tô viciada no bingo, gente. Mas esse finalzinho que é no começo, tá, ao contrário, ele é bem... Tudo que é trailer agora eu uso também. Mas enfim, vamos pra última música. Pra vocês verem que nem tudo que é de cultura popular é realmente popular. Popular. Mas última música, então.
Piratas do Caribe. Tá certo, Piratas do Caribe. Eu só tenho aquele... Não sei, enfim. Não, essa é muito única, assim. Uhum. O nome dessa música, inclusive, é He's a Pirate. Eu não sei se essa é a, tipo, tema principal. Sempre rola dessas filmes que tem um tema principal. Mas eu acho que essa é uma das mais famosas, junto com a música do Jack Sparrow, que é aquela meio de troça, assim, sabe? Sei, sim. No podcast, nessa época, de, sei lá, 2008, todo momento que tinha um momento mais descontraído no podcast, eles punham a música do Jack Sparrow. Que ela parece bem ser de galhofa, de troça, assim, que nem a do próprio personagem. Uhum. Mas é isso. De 4 músicas, você acertou 2, mais 10 pontos. Tá bom, Show! Ué, fazer o quê? Empolgante. E entramos agora na terceira e última modalidade de dificuldade difícil. Como sempre lembrando, cada coisa, né? Eu tenho que usar outro termo, coisa muito feio. Mas em cada pergunta e rodada bônus nessa modalidade equivale a 30 pontos. Vamos então para a questão 11. Primeiro sorteio para definir o tema: esportes e lazer. Segundo sorteio para definir o número da pergunta: 6. Qual é a forma de um tabuleiro de damas chinesas, chamado às vezes como xadrez chinês? A Lívia fez uma cara de... Que porra é essa? Alternativa A, forma de retângulo. Alternativa B, forma de quadrado. Alternativa C, forma de hexágono. Ou alternativa D, forma de uma estrela de 6 pontas. Bicho? Por que eles complicam tanto assim? Não podia ser um quadradinho normal? Eu obviamente não faço a menor ideia e eu tava torcendo pra você falar, tipo, sei lá, uma forma circular. Eu ia falar, tipo, com certeza é essa. Sei lá, estrela de 6 pontas é meio absurdo, sabe? Como que joga isso? Calma, deixa eu incorporar aqui. Fica à vontade, não pode tomar também. Incorporar o seu antepassado chinês. É isso. Eu acho que eu vou querer usar um auxílio. Não usei nada até agora. Ok. Lembrando que você tem 2 pulos, 1 cartas e 1 ajuda universitária. Eu acho que eu vou usar das cartas. A produção está separando o baralho. Pois bem, sons de cartas sendo embaralhadas. Vou mostrar as cartas para a Lívia e ela tem que escolher uma delas. Veja sua carta e fale o valor sorteado. Dama de paus. Dama de paus. Isso significa que se excluem 0 alternativas. Tá merda. Que ódio! A vida tem dessas. Mano, eu perdi ponto pra absolutamente nada. E se você acionar mais um auxílio, cai mais pra metade ainda. Não, sai fora. Quieto. Deixa quieto aí, vai no chute mesmo. Eu acho que eu vou colocar retângulo. Alternativa A. A sua resposta está... Tô rindo muito da carta, desculpa. Mano, que ódio. Deve ser muito irritante, né? Não, eu tô muito puta. Não, e sabe o que é o pior? Acho que você é a única pessoa em todas as temporadas que sorteou essa carta. Tinha uma primeira vez, né? Só não podia ser contigo. É, óbvio. Tinha que acontecer comigo. Caralho, que azar. Mas, enfim. Errada. Infelizmente está errada. Às vezes o absurdo também se faz presente, porque a alternativa D, forma de uma estrela de 6 pontas. Não, bicho, como assim? Não é possível isso. Nossa, eu vou precisar aprender a jogar esse jogo. Mano, deve ser no nível daquele xadrez tridimensional, que é tipo várias plataformas. Sim, nossa, assim. Total. Nossa, eu queria muito aprender a jogar isso. Mas agora, elucubrações de uma beletrista. Se você for pensar
no alfabeto chinês, né? Tipo, ele tem muitas coisas, assim. E, tipo, inclusive, é muito difícil digitar em chinês. Já pensou nisso? Tipo, que o alfabeto é ridiculamente difícil, assim. E aí o número de teclas são limitados, né? E aí tem até um teclado, inclusive, que é redondo, justamente por conta disso, assim. Caraca. Acho que é antigo, né? Na real, acho que todos os teclados de hoje em dia são padronizados. Enfim, eles descobriram como reduzir tudo aquilo. E como o tabuleiro segue, né? Assim, imaginando, chutando muito aqui, que ele segue o mesmo padrão que o ocidental. Tipo, você precisa seguir uma base pelo alfabeto? Não sei, talvez. Enfim, gente, não sei o que você, inclusive se você quiser cortar essa parte, né? Foi só, tipo, uma curiosidade que eu tirei do mas tudo bem. Não, mas é muito louco, porque a gente tá sempre acostumado com a visão ocidental das coisas, de, na maioria das vezes, vai simplificar, né? Países asiáticos, de modo geral, simplesmente trabalham com outras formas, o próprio idioma que você falou. O japonês é a mesma coisa, assim, é um idioma com palavras infinitas. Você pode, sim, total. Pessoa vive uma vida inteira no Japão e não aprendeu todas as palavras, não sabe escrever todas as palavras. Sim, E como que você tem isso num teclado que é finito, que tem teclas finitas, sabe? E aí você imagina justamente e isso. É muito interessante que a língua modifica a forma de pensar das pessoas, né? Então, tipo, faz muito sentido que essas línguas que são composicionais, né? Que, enfim, que você vai juntando palavras infinitamente, assim, ou juntando... Não vou saber dar o nome certinho, mas, enfim, juntando esses pedaços de palavras que têm significados próprios, assim, vão modificando tudo com o que você interage no mundo, assim. Então, faz muito sentido que essas línguas cheguem num tipo de pensamento, assim, que não segue o raciocínio lógico ocidental, que é um raciocínio parece, sei lá, meio básico, assim, né? Você, tipo, de cima pra baixo, de um lado pro outro, e é isso. E existem outras formas. Sim. E podem coexistir, né? Uma não é melhor que a outra. Quer dizer, vai pra cada pessoa, né? Com relação à praticidade. Mas é só ver muito, sei lá, objetos do cotidiano nosso que são feitos pra destros. Que pessoas canhotas não conseguem acessar ou têm alguma dificuldade, sabe? Total. E descamba daí pra um capacitismo absurdo pra muitos lugares e espaços que só alguns corpos acessam e outros não. Total. Enfim. Não, essa discussão, ela Quem consegue... diria que um tabuleiro de 6 pontas ia trazer uma discussão dessas aqui, não é mesmo? Pois é. Pergunta de número 12. Primeiro sorteio para definir o tema: cultura pop. Só não vem ciências e tecnologia. Segundo sorteio para definir o número da pergunta: 2. O pior, antes de você falar a pergunta, é que eu sou muito ruim de cultura pop e ela saiu justamente no nível mais difícil. Que legal. Nas sagas Crônicas de Gelo e Fogo, em qual destas cidades livres a divindade Cabra Negra é cultuada? Você achou que eu tava brincando? Bicho. Difícil mesmo. Alternativa A, Pentos. Alternativa B, Norvus. Alternativa C, Loraf. Ou alternativa D, Corhor. Cara, nossa, eu não faço a menor ideia. Eu, tipo assim, essa questão não tá na série, não. Eu assisti a série. Não lembro dessa informação, não. É dos livros. Então. Acho que eles nem chegam. Não tem na série. Não tem. É que tem um personagem que tá muito atrelado a isso. Eu já comento assim. Tá bom, muito obrigada. Informações daqui a pouquinho, galera. Agora é só desespero aí. Agora é só desespero. Eu tô entre a segunda e a terceira por motivos de afinidade. Bial, eu tô voltando por motivos de afinidade. Eu acho que eu vou ficar com a B. Norvus. Porque afinidade. Afinidade, entendeu? Nome bacana. Nome, entendeu? Interessante. A sua resposta está... Errada. Infelizmente está errada.
Eu não vou acertar nenhuma, é difícil. A resposta correta seria Qohor. Que era a D, que eu Era tava a em D. dúvida. Que ódio. Por que eu sempre faço isso comigo? Mas a curiosidade é que tem um personagem nos livros que se chama Vargo Holt. E ele lidera um grupo de mercenários, conhecidos como, por eles, bravos companheiros, pelos demais como... Não lembro agora de cabeça, mas é um nome jocoso, porque é um grupo aleatório de galera das Cidades Livres. Tem Yothraki, Tairosh, enfim, tem uma galera e, tipo, são uns caras muito bilu-bilu das ideias, assim. Uma galera muito psicopata e causa todo tipo de terror. O Tywin contrata eles pra atacar o terror pra começar a Guerra dos Cinco Reis e tal. E o líder deles, Vargo Holt, ele é de Qohor e cultua essa cabra. Tanto que ele é conhecido como bode. E ele tem a língua presa também. Então, e ele tem uma barbicha, assim, chamam de Bob. E aí o símbolo é essa cabra. O símbolo dos bravos companheiros é essa cabra por conta dele e tal. E é basicamente isso que a gente sabe de Qohor. Eles cultuam uma cabra negra. É essa informação que a gente tem. E ela seria uma das múltiplas faces do Deus da Morte, que é cultuado na Casa Preto e Branco e tal. Questão de número 13. Primeiro sorteio para definir o tema. 1. Ciências e tecnologias. Finalmente. Tema Mas que a é Lívia capaz gosta. que eu erre ela também, mas enfim. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 9. Questão 9 de Ciências e Tecnologias. O penicillium usado na produção de antibióticos é alternativa A, um fungo, alternativa B, um vírus, alternativa C, uma bactéria ou alternativa D, uma planta. Alternativa A, um fungo. Está certa disso? Sim. Gostei. A sua resposta está... Exata! Vou te contar que essa demora pra você dar a resposta me faz duvidar do meu conhecimento. Você viu que eu tava certa da minha resposta e ainda assim eu tava tipo, putz, e se estiver errada? Só que ele é um pouquinho, né? Mas é isso. Você quer comentar alguma coisa do penicillium ou só que ele é fungo e tá bom? Não, eu só era muito fã de biologia quando eu tava no ensino fundamental. É isso. 14ª pergunta. Como sempre, primeiro sorteio para definir o tema. Aliás, na verdade eu tô comendo bola aqui, porque todos os temas foram com exceção de um, que é mundo. Então são as duas últimas questões serão de mundo. Vou só sortear o número da pergunta. Tá bom. Eu espero que você gostasse tanto das aulas de biologia, como você gostava das histórias, geografia. Não gostava, não. Então, tá bom. 14. Questão 14. A região da Borgonha, famosa produtora de vinhos, fica em que país? Alternativa A, Itália. Alternativa B, Espanha. Alternativa C, Argentina. Ou alternativa D, França. Ai, ai. Fundo de nervoso. Nossa, sim. É muito estranho quando parece uma informação muito comum, assim. Isso aqui, ela é muito comum e ao mesmo tempo bem incerta, assim. Eu poderia chutar qualquer uma e ia parecer meio certa. Essa é a ideia. Muito bem, parabéns pela escolha de questões e alternativas. Você fez um ótimo trabalho. Obrigado. Tô aqui pra servir sempre. Eu tô repetindo na minha cabeça, assim, tipo, Borgonha da Itália, Borgonha da França, pra ver qual é mais familiar, assim. Eu acho que eu vou de Itália. Você falou, acho, eu não vou nem perguntar se tá certa disso, porque claramente você tá chutando. O que é super comum aqui, gente. Não entendam errado. Chutar faz parte do Quem Sabe Mais. Eu chutei esse episódio inteiro. Eu tinha certeza, sei lá, de 2 ou 3 questões. E é isso. A sua resposta está...
nada. Infelizmente. Desculpa, eu tô rindo, mas é de compaixão. Mas é isso, tá Não errado. é não. Não é não. A resposta correta seria a alternativa D, França. Olha só. Eu até fui pesquisar porque eu achei... Porque claramente o nome tá traduzido, né? Cada um desses países deve ter um correspondente. Muito próximo ou nem tanto. Pra mim era Bordeaux, porque é bem conhecido, bem tradicional. Os vinhos de lá são pica. Faz muito sentido. Mas não é Bordeaux. Não é não? Não é Bordeaux. É Bourgogne. Se escreve Bourgogne. Imagino que se fale Bourgogne. Não sei como que Calma fala. aí, deixa eu ver. Não, é porque o G seguido de N no francês tem o som de NH. Ah, então é Bourgogne. É. Ah, então é que nem... Ah, tá, não faz sentido. Mas eu peguei aqui países famosos pelo vinho ou não. Quer dizer, minha irmã que estuda vinho, né? Então eu imagino que ela assim, mas ela sempre fala da França e tal, mas vinhos italianos, espanhóis, até argentinos tem muita tradição assim. Então, esse famosa produtora de vinho foi justamente pra enviesar. Não, eu só sabia que não era Argentina, assim. E aí eu só queria que não fosse a França, mas enfim. Acabou sendo. Malditos franceses. Malditos franceses. E vamos para a última pergunta do tema mundo. 10. Questão 10 do tema mundo. Qual a capital da Suíça? Alternativa A, Zurique. Alternativa B, Viena. Alternativa C, Berna. Ou alternativa D, Copenhagen? Sabe uma coisa que confunde muito nessa situação? A cidade pode ser muito famosa e ela pode ser na Suíça, mas ela pode não ser a capital. Tem esse agravante. Que nem todo mundo achar que Rio de Janeiro é a capital do Brasil. É a capital do Brasil, entendeu? Já foi, mas... Né, mas enfim, muito tempo atrás, né? A galerinha tá um pouco desatualizada. Eu sei que a gente vai terminar a gravação aqui e ali vai querer muito me matar, né? Porque... Nossa, mas eu vou muito! Só pergunta esdrúxula. Nossa, só as que eu não sei. Nem pra ele me dá uma colher de chá, assim. Vocês sabem que eu sou imparcial aqui. Eu tô simplesmente olhando pro teto e esboçando qualquer reação. Pior que é verdade. Eu esperava que fosse mais fácil pessoalmente, mas não é não. Que já sou rodado, mãe. Tá. Muitos anos apresentando esse programa, a gente vai aprendendo. Esconder as emoções. Nossa, eu não saberia fazer isso. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Eu ia ter que me esconder, assim. E se for Berna, assim, sabe? Eu nunca nem ouvi falar dessa cidade. Mas pode ser. Uma coisa você sabe. Das 4 opções, uma é a correta. Eu acho, né, válido. Eu acho que eu vou usar... algum auxílio? É verdade, você tinha uns auxílios, eu tenho né, vários auxílios, eu usei um só e ele não valeu pra nada. É verdade. Eu não fico lembrando o convidado porque eu acho chato, mas às vezes é bom também. Mas não é bom, porque eu mesmo esqueço que isso existe. A assim. gente chegou na última pergunta. Então, eu não usei absolutamente nada. Tá, eu já usei as cartas. Quais são os outros mesmo? Você tem 2 pulos e uma ajuda universitária. Eu vou usar um pulo. Muito bem, questão número 10, pulada. A resposta correta realmente era Berna. Ah, olha lá. Nossa, ainda bem que eu pulei, porque eu não ia chutar ela. 11, questão 11. Uma depois, o resultado aqui do sorteio. Dentre todos os continentes, qual é o mais fragmentado geopoliticamente? Alternativa A, América. Alternativa B, África. Alternativa C, Europa. Ou alternativa D, Ásia. Muito complicado isso, né? Porque a Europa é muito pequena, mas tem muitos países. E a África tem muitos países, mas ela também é muito grande. Então, tipo, sabe? Tipo, dá essa impressão, assim, de que talvez na África tenha mais. Na Europa tem muitos pequenininhos, assim, que, enfim, eu não lembro. Não, e a Ásia é a maior de todos. É. Mas ela não é tão fragmentada. Aliás, não me parece, assim. Não consigo lembrar. Eu acho que eu vou chutar a África por questões de... Ela foi segmentada por colonizadores. E isso quer dizer que, sei lá, eles precisavam dividir mais vezes o território. É um argumento. É um argumento. Se ele é bom... Não, mas é um argumento. Não, mas realmente rolou isso, né? Então, sim, tipo, muitos dos países que estão ali, inclusive, estão em guerra porque eles
foram repartidos sem considerar a questão política, né? Então, tipo, geograficamente eles são... É um país, mas que pegou território, enfim, de um outro grupo, e aí, enfim, agora esses dois grupos estão no mesmo território, e aí eles estão em guerra, blá, 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 blá. Enfim, é isso. É o que eu sei. Acabou aqui o conhecimento de geografia. A sua resposta está... Exata! O raciocínio foi válido. Realmente é o mais fragmentado geopoliticamente e muito por conta, obviamente, de interferência externa, né? E de Conferência de Berlim. E até hoje, só muito tardiamente que eles foram se independentizar. Nem sei se é assim que fala a palavra, mas enfim, se emancipar e uma bagunça, né? Pra variar. Sim, muito sim. bacana. O homem branco, como sempre, com a vida de geral. Tem uma meio tensa aqui entre os brothers no final do programa, mas vamos... Eu tô com a sensação de que eu acertei 4 perguntas, assim. Foram 8, eu acho. 8, bom. mais da metade. Mais da metade. Além da estreia no acionamento de um auxílio que não valeu de nada. Nossa, não. Cara, eu juro. Eu, me arrependo muito, assim. Eu me arrependo de algumas coisas que eu fiz nesse episódio, de algumas escolhas, mas essa escolha foi a que eu mais me arrependo. Puta merda. Tinha 4 cartas pra escolher, eu escolhi, tipo, a pior. Mas ela tem que estar ali, senão é muito boi. É muito boi, né? Eu até pensei de colocar 2 com 1, mas por isso que, até... em off, não sendo em off aqui, um dos critérios de desempate nessa terceira é considerar a ajuda universitária como peso 2, porque é certeza que você vai pontuar na questão, enquanto que pulo e cartas só tem peso 1, porque ainda tem a chance de você errar. Mesmo que você pule a questão, vai pra outra que você não sabe igual. Eu posso não saber. E aí pras cartas a mesma coisa. Já aconteceu de muitas vezes a pessoa sortear 1 ou até 2, e aí ficar entre 2 questões, entre 2 alternativas e escolher a errada, mesmo assim. Mesmo assim, putz, é muito azar também. Mas a gente vai agora pra sua terceira rodada. Nossa, bônus. eu tinha esquecido disso. Mais uma vez a gente vai rolar a roleta. Questionário de línguas! Não bastasse um monte de perguntas que você respondeu, tem mais um questionário aqui. Nessa rodada bônus, a produção tinha a ideia de inicialmente trazer para a terceira temporada 6 temas. Os 5 que a gente já viu, com a adição do tema línguas. Também era a ideia. Só que por conta da logística e tudo mais, até próprio formato que a gente tinha montado para o programa, de ficar mais distribuído, teria que pensar de outra forma. Trazer mais perguntas é meio inviável quando você tem que lidar em menos de 6 meses com mais de 22 convidados. Então a gente acabou deixando essas perguntas, algumas perguntas que a gente já tinha separado, para eventuais rodadas bônus. Foi o teu caso de hoje. Serão 5 perguntas da dificuldade difícil do tema línguas. Como é rodada bônus, serão só 3 alternativas para cada questão, para te aumentar as chances de acertar. Você tem agora 33,333333%, além do que cada pergunta vale 6 pontos. Acertou as 5, ganha mais 30. Beleza? Beleza. Vamos a elas então. E um último adendo. Para as rodadas bônus não vale qualquer auxílio. Tá bom. Que nem no caso aqui que seria aplicável também, não vai poder. Que legal, né, gente? Pra que ajudar, Luiz? Já me f*** no episódio todo, né? Que é só isso mesmo. Vamos então para a primeira pergunta da tua terceira rodada bônus. De temas línguas. De tema línguas. Vamos respeitar o português. E falando em língua portuguesa, qual das palavras a seguir se enquadram melhor como sinônimo para a palavra vicissitude? Alternativa A, verossimilhança. Alternativa B, volubilidade. Ou alternativa C, vitupério? Verossimilhança. Alternativa A? Tá errado. Para ajudar. Eu não fazia ideia do que era vicissitude. Vicissitude e nem a última aqui, que era a última. Vitupério? Vitupério. Vitupério é um comportamento ofensivo. Uau! Vicissitude é a inconstância das coisas. Assim, com o passar do tempo, você tem altos e baixos, assim, não tem nenhuma constância. O que melhor se aplicaria é volubilidade, que passa essa mesma ideia. Questão 2. Em francês, o que significa a palavra costume? Costume. Alternativa A, hábito. Alternativa B, terno.
Ou alternativa C, reforçando todos os estereótipos, cigarro. Mais de 1/4 da população da França fuma. Fuma, é. Mas terno. Tá certo! Você foi pelo russo também? Fui. Ah, sim. Pegou direto, né? Tem mas russo. Muitas palavras do russo vieram do francês. Costume é uma delas. É uma delas. A mesma coisa. Terno. Porcifiel também. Também, sério? Que é? Pasta carteira. Questão 3. A qual família de línguas pertence o occitano? Alternativa A, línguas urálicas. Alternativa B, línguas românicas. Alternativa C, línguas celtas. Eu tô rindo, gente, porque a língua tá com uma cara de profundo. Desentendido. Não consigo nem descrever, ela ficou muito incrédula, assim. Eu vixe, de onde veio isso? Às vezes eu fico, nossa, cara, até onde no Google ele vai pra encontrar uma questão, assim? Não, é pior que isso eu vi em aula. Ô, louco, olha só. Nossa, não faço a menor ideia. Você tem 1 em 3 de acertar ou errar. Não, 2 em 3 de errar e 1 em 3 de acertar, Eu não sei nem o que é línguas urálicas. Vai começar. Tem as românicas. As românicas. Mais pra cima. Tem o indo-europeu, indo-europeias. Tá. E tem as urálicas. Elas tá. são lá em cima. Entendi. Lá em cima na raizinha, né? Pra você ter noção das urálicas, já caiu no programa, você com certeza ouviu esse episódio, só tô te lembrando. Urálicas tá o finlandês, o estoniano, tem outras que eu não lembro agora, mas finlandês e estoniano. Mas estoniano estão nelas. Acho que o húngaro tá no meio também. Mas eu acho que eu vou colocar aí nos celtas, porque eu não sei mesmo a resposta, então... Assim. Sim. Ou não você já tem, você vai atrás da humilhação. Eu vou atrás da humilhação de errar mais uma pergunta nesse programa, gente. E tá errado. Olha lá. O certo seria línguas românicas. Ela tá junto com o piemontês. Ela tá ali naquela região entre a França e a Itália. E aí tem várias línguas. Tem uma delas que é dialeto. Acho que o piemontês é dialeto, se não me engano. Mas o occitano é reconhecido como língua oficial. Tipo assim, o occitano não é tipo, sei lá, muito estranho, assim, sabe? Tipo, eu já ouvi isso em algum dia na minha vida. Piemontês nunca vi na minha vida. Mas eu realmente não sabia de onde era, não. Pra você ver como a gente sabe pouco, né? Sobre o mundo. Eu, no caso, sei muito pouco. Não, eu também não sei. Assim, eu sei muito por alto. E aí eu pesquiso. Muitas das perguntas que eu trago aqui é de um jogo que eu tinha. E aí eu adapto. Legal. Pra uma coisa ou outra. Ou então eu fico literalmente assim na Wikipedia, indo em abas e guias e vendo curiosidades que dá pra trazer pra cá também. É aquele tipo de pesquisa que você... Tipo, você tá fazendo um trabalho e você vai indo mais fundo assim no Wikipedia e acaba às 2 da manhã com o occitano na tela do computador. Exatamente. 4ª pergunta. Em armênio, qual a origem e tradução da palavra autobus? Alternativa A, tem como origem a língua russa e significa máquina de lavar. Alternativa B, tem como origem a língua russa e significa ônibus. Ou alternativa C, tem como origem a língua turca e significa ônibus. Eu vou chutar B, porque eu falo russo. E é isso. E foi um chute certo, tá certo. Então, eu chutei russo porque eu falo russo e porque a Armênia foi parte da União Soviética em algum momento da vida, né? Então, teve a Armênia Soviética. E é bem nesse período de transição tecnológica. Então tem muitos termos, muitas tecnologias que são empréstimos do russo dentro da língua armênia. Tem várias palavras assim que são direto do russo, que só tem a grafia, só é escrito com o alfabeto armênio, né? Inclusive aqui na minha tela tá assim. Mas vamos para a 5ª e última pergunta. Qual destas frases não possui um pronome oblíquo átono? Alternativa A, eu contei a ela que voltaria para casa hoje. Alternativa B, acho que irei vê-lo hoje. Ou alternativa C, eu o cumprimentei ontem. Puts, pronome oblíquo átono. Alô, vestibulando. Alô, agora não é
ajuda universitária não, é ajuda vestibulante, porque universitários não sabem gramática normativa. Não, tipo, eu sempre estudei muita gramática, tipo, meu ensino médio foi muito forte em gramática. Eu lembrava de bastante coisa quando eu comecei o russo, mas, nossa, eu tinha perdido muita coisa já. Aí quando eu, tipo, fui relembrar, assim, a matéria, eu fiquei, tipo, putz, nossa, agora as coisas fazem muito sentido. Sim. Mas, voltando então, pra questão, né? Alternativa A. Tá certo, tá certo. Só lembrando, pronomes oblíquos átonos é aquela tabelinha do me, te, lhe, o, as, lhes, nananã. E aqui a gente tem todas essa, como se fossem, podem ser identificadas. Se você isola o sintagma, eles são, né? No caso, a primeira A, o segundo lo e o terceiro o. O segundo tá com lo por conta do verbo, que aí adiciona o lo, né? Mas na primeira, esse A tá servindo pro verbo, pra transitividade do verbo. Sim, então, senhor. não é considerado um pronome, diferente dos outros dois. Eu já tive uma longa discussão durante o episódio de línguas na temporada passada, por conta disso. Porque eu falava uma coisa e depois falava, não, é groselha, preciso me corrigir. Aí me corrigiu, eu falei, não, mas não é assim também. Não é assim também. É melhor ficar quieto, só aceitar que tá certo. Bom, foram todas rodadas bônus, perguntas. Não sei como você sentiu com relação ao seu desempenho. Eu, da minha parte, achei divertidíssimo o programa. Não, divertido foi divertido, assim, né? Mas eu, com a minha personalidade autocrítica, estou decepcionada com o meu desempenho. Cara, palavras fortes. Palavras fortíssimas aqui. Aqui é honestidade, sinceridade. Não, mas você tem que levar em conta que você não estudou. Eu te chamei essa semana, inclusive. Foi, tipo, ontem, assim. Falei, vamos gravar? Vamos. Vamos. E foi no susto isso mesmo. É isso. Deu tempo, inclusive, só de ler o PDF. Nem deu tempo de fazer outra coisa. Mas sabe que, tipo assim, acaba o episódio, a gente só lembra das que a gente errou, né? Porque o que marca é o que dói, né? Nossa, total. Apanhei muito. Mas foi muito divertido. Eu achei todas as questões muito legais, assim. Que bom. Mesmo as esdrúxulas. Mas é muito legal. Uhum. Bacana. E só lembrando, como sempre, gente, não usem isso pra mensurar nada. Ninguém é mais inteligente ou mesmo deixa de ser porque acertou ou errou uma pergunta aqui. Pelo amor de Deus. É porque virou mexer, parece aquele maluco do TikTok que sabe responder as perguntas da namorada enquanto lê. Nossa, enquanto ele toma uma tacinha de vinho e lê um livro clichê. Então. E aí as pessoas ficam achando que ele é inteligente por isso. Nossa, assim, ele pode até ser inclinado pra alguma coisa, ser excepcional, é mais, né? Pra alguma das inteligências que a gente tem aí, porque não é só uma, lembrando também, não é só raciocínio lógico, nem tudo é raciocínio lógico, pelo amor de Deus, existem outros, tem a parte criativa, a parte, enfim, só lembrando criativa, que eu quero acreditar que sou eu. Mas, enfim, é isso. Isso aqui é só uma brincadeira. Talvez esteja valendo um fardo de cerveja no final, não sei. João deu essa dica no último episódio e tô pensando aqui. Mas é isso, Lívia. Algum recado final aí pra galera? Não, só ouçam e participem, é isso. Eu ia falar pra você, educadamente, chamar as pessoas pra vir. Mas que bom que você, por livre e espontânea pressão, fez isso sozinha. Então é isso. Eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui a rainha da toda, Lívia Santos. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.